a condição dos que partiram, dos mortos, onde estão. O que eles estão fazendo? Depois nós falamos dessa maneira, do que aconteceu, da maneira que aconteceu, como o evangelho chegou em Tessalônica, aos Tessalonicenses, e que como eles deixaram a idolatria, olha só que tema, a idolatria, todos os seus pecados, para servirem, para estarem diante de Deus, na esperança da iminência, da parousia, da volta, do retorno do rei. Eles estavam ansiosos, esperavam nas nuvens, como diz o versículo 9 e 10, lá do primeiro capítulo. Pois eles mesmos relatam de que maneira que vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ou seja, aquela nação, aquele povo que era idólatra, deixou todas essas coisas para esperar dos céus o seu Filho. Então neste capítulo 4, Paulo vai comentar como ele poderia confortar os tessalônicos, os tessalonicenses, que lamentavam a morte daqueles que tinham partido, dos seus familiares que morreram no Senhor. Então havia dúvidas. Eles tinham sido induzidos, os tessalônicos, e começaram a acreditar em pregações de gnosticismos, que falavam, perturbavam, que falavam que quando uma pessoa morria antes da volta de Cristo, eles não desfrutariam desse privilégio de ver o Senhor, de ver o arrebatamento, de participar da coroação. Enfim, eles começaram a inventar o gnosticismo, os falsos profetas começaram a perturbar aqueles. E eu vou falar para vocês, ainda hoje há muito disso, há muita tolice sendo falada. Se um crente morre atropelado, ele não é de Deus, ele está em pecado. Se um crente morre de câncer, olha, era o pecado. Então essa perturbação começou no primeiro século. Então eles falam, se a pessoa morreu antes de Jesus voltar, porque a iminência da volta era palpável naquele período, eles achavam que Jesus está voltando por causa da tribulação que eles estavam passando. Então eles tinham sido induzidos por isso, pelos falsos ensinos, que cogitavam que a morte era o juízo de Deus, a condenação para aqueles que se diziam crente. Não eram. Você fala que crente não é, então tinha que morrer. Então havia uma perturbação. Outros diziam que as suas almas, as almas de, às vezes, falsos crentes que pré-julgavam as pessoas, eram aniquiladas. Hoje nós temos aniquilacionismo pregado pela igreja adventista, pregado pelo testemunho de Jeová, que não há inferno, você não vai sofrer nunca. Então vocês veem que essas coisas começaram há muito tempo atrás. Enfim, eles ficaram muito apreensivos, entristecidos, porque muitos irmãos morreram e não tinham sabedoria, inteligência de como isso agora acontecia. O que estava acontecendo com o Henrique, que era nosso irmão, que partiu deste mundo? Será que ele é salvo? Será que ele vai ver o Senhor? Será que ele estará com o Senhor? Então, havia muitas dúvidas. Nós sabemos que os tessalônicos eram homens piedosos, como nós já lemos, que estavam correndo bem a carreira cristã,